Nos últimos dias, o mercado comprou um novo medo, medo da recessão na economia americana. O risco da economia americana estar entrando em um período muito grande de desaceleração, trazendo uma recessão nos Estados Unidos e, consequentemente, possivelmente, uma recessão global. Todos os mercados de risco no mundo estão passando por um momento de pessimismo, por um momento de correção e cripto também. Mas aqui eu quero discutir sobre o quanto isso de fato afeta o mercado cripto e o quanto uma possível recessão nos Estados Unidos é ruim para a cripto. Spoiler, pode ser bom. Então bora parar de enrolação, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o dedo no like que ajuda muito a gente a continuar produzindo mais aqui e bora pro vídeo. Pessoal, antes de eu continuar, uma pausa rapidinho, só para lembrar que todas essas atualizações que eu estou trazendo aqui no vídeo sobre recessão, economia, taxa de juros e tudo mais, eu atualizo vocês todos os dias no nosso canal no WhatsApp, canal da Mercúrios no WhatsApp. Olha que legal, a gente manda um áudio, a gente manda uma análise todos os dias, praticamente, sobre cripto, sobre o que está acontecendo no mercado cripto. É gratuito, não custa nada, você pode sair do grupo a hora que você quiser e para você entrar é só clicar no primeiro link que está na descrição aqui do vídeo, beleza? Só clicar, se inscrever, você já está lá dentro do grupo e começa a receber análises diárias sobre cripto. Senhores, vamos contextualizar o que está acontecendo nos mercados ao redor do mundo. A gente teve uma correção bem grande da Bolsa Americana na sexta-feira, eu estou gravando aqui no sábado, um dia antes desse vídeo sair. E a gente teve uma reação bem negativa da Bolsa Americana por conta de alguns dados macroeconômicos que sinalizam que a economia americana pode estar entrando em uma recessão. Antes de dar contexto a tudo isso, vale dar contexto sobre o que é essa tal dessa recessão. Eu coloquei aqui na tela o melhor gráfico que, na minha opinião, exemplifica, mostra como funciona um ciclo econômico. O ciclo econômico, assim como qualquer outro ciclo de mercado financeiro ao redor do mundo, ou de empresas, ou da vida, ele é marcado por períodos de crescimento, desaceleração, recessão. Recessão também conhecido como decrescimento. O período de aceleração e maturidade é quando o ritmo de crescimento econômico está acima da trend de 2% ao ano. Então a gente tem um crescimento do PIB, por exemplo, acima de 2% ao ano. E aí a gente tem o período de maturação, quando a economia para de crescer, o período de slowdown, ou seja, o período que a economia ela está estagnada, e depois o período de recessão em que ela para de crescer. Obviamente nenhuma economia no mundo cresce eternamente, nenhum país no mundo cresce, tem seu PIB crescendo ao longo de 10, 20, 30 anos em sequência. Existem ciclos econômicos e a discussão é se a gente pode estar entrando justamente nessa fase da recessão. A definição técnica de o que é uma recessão é quando a gente tem 2 trimestres seguidos de decrescimento em um país. Aí sim configura-se que aquele país está em recessão, que aquela economia está em recessão. E aqui vale a gente relembrar como é que foram os últimos 5 anos da economia americana para a gente entender como é que a gente chegou nessa recessão agora. Em 2020 a gente teve a pandemia do Covid-19, em que a gente teve obviamente uma desaceleração muito grande da economia, não só americana, mas ao redor do mundo. E as entidades governamentais, as entidades econômicas que regem a economia de um país, gastaram muitos esforços, gastou muito dinheiro, muita liquidez, muitos incentivos para manter a economia americana pujante, funcionando, níveis de desempregos dentro do tolerável, para garantir que a população não entrasse em colapso. A economia, obviamente, teve um baque muito grande nos anos de 2020, 2021 e começo de 2022, mas essa injeção de liquidez e de incentivos permitiu que ela retomasse o caminho do crescimento muito rápido e ela retomasse um movimento com muito dinheiro disponível, crescimento de consumo e principalmente inflação alta, que vem sendo o principal assunto da economia americana ao longo desses últimos anos. E aí o que os órgãos financeiros fizeram, o Fed principalmente fez, foi aumentar a taxa de juros. A taxa de juros é um mecanismo de controle econômico. Quando você aumenta a taxa de juros, você incentiva as pessoas a gastarem menos, a investirem menos na economia, em abrir novas empresas, em comprar mais produtos, em lançar mais produtos, incentiva essas pessoas a colocar o dinheiro delas na poupança, deixar o dinheiro delas parado. Dinheiro parado não movimenta a economia. Então é um movimento proposital do Fed para desacelerar a economia americana porque a inflação estava muito alta. Parece contraintuitivo, mas é assim que funciona. O próprio governo, o próprio país agindo para desacelerar a economia do seu próprio país. É melhor você ter uma economia estagnada do que você ter uma inflação muito alta. Obviamente estou simplificando tudo aqui para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo. E o que o Fed lá nos
Estados Unidos vinha buscando ao longo desses últimos anos, finalmente está acontecendo. A gente está vendo essa desaceleração econômica nos Estados Unidos. Mas alguns números ao longo dessas últimas semanas mostraram que o Fed tentou desacelerar devagarzinho a economia e pode ser que ele tenha errado um pouquinho a mão e a economia esteja desacelerando muito mais rápido. Ou seja, miraram para uma economia praticamente estagnada, crescendo bem pouco, e acertaram, na verdade, uma economia decrescendo a ritmos muito rápidos, o que obviamente é ruim para um país. E alguns dados divulgados nessa última semana fizeram com que a percepção do mercado em relação a essa recessão americana mudasse. Os primeiros foram os dados relacionados ao mercado de trabalho. Esse indicador, que mostra a quantidade de vagas de emprego abertas em comparação com o número de desempregados, está chegando a níveis muito preocupantes e apresentando um comportamento característico de quando o país entra em recessão. Os dados de atividade econômica também foram bem preocupantes. A gente teve dados muito abaixo do que era esperado, dados que medem principalmente a atividade industrial no país, não só nos Estados Unidos, como eu estou mostrando na tela para vocês, como ao redor do mundo inteiro. Embora o PIB dos Estados Unidos continue forte, nesse último trimestre a gente teve um PIB crescente, um PIB positivo, o que não indica, não mostra que a gente está em uma recessão técnica. Lembra que eu falei para vocês? A recessão técnica é quando a gente tem 2 trimestres seguidos de PIB negativo. Então, apesar de a gente não ter tido isso ainda, vários outros indicadores econômicos atingiram patamares que eles costumam atingir quando o país entra em recessão. O principal deles, o que o mercado está falando bastante, é o Sun Rule Indicator, que ele leva o nome de uma economista americana, e é um indicador bem utilizado, que o mercado gosta bastante, que ele costuma prever recessões com base em dados do mercado de trabalho. Esse indicador, mais especificamente, ele pega a média móvel dos últimos 3 meses da taxa de desemprego e compara com o fundo, o mínimo do período anterior. Basicamente, não precisa entender a metodologia, mas é um indicador que ele mostra se o desemprego, se a taxa de desemprego está aumentando, está acelerando de uma forma muito rápida, muito acelerada ao longo dos últimos meses. E esse indicador atingiu um patamar que apenas uma vez ao longo da história dos Estados Unidos ele atingiu esse patamar e o país não entrou em recessão. Todas as outras vezes que ele atingiu esse patamar, a gente teve logo depois uma recessão da economia americana. Então ele é um indicador que diz, olha, a gente não precisa esperar os próximos 6 meses de dados de PIB. Esse dado aqui mostra que a gente pode estar sim entrando em uma recessão. Estou antecipando que a gente está entrando em uma recessão, que a economia americana está entrando nesse período. Com isso, o mercado já começa a precificar uma probabilidade de recessão nos Estados Unidos acima dos 60%. Esse dado ainda deve ter sido atualizado, deve estar com uma probabilidade maior ao longo dos últimos dias, das últimas horas, com os últimos dados que saíram. Novamente, pessoal, apesar da minha formação ser em economia, eu não sou um economista com mestrado, com MBA, eu estudo muitos economistas, mas a minha especialidade é analisar cripto. Eu estou trazendo indicadores aqui para mostrar o que o mercado está lendo, qual está sendo a narrativa do mercado, porque o mercado está corrigindo tanto ao longo dessas últimas 48 horas, ao longo dessa última semana. O mercado comprou essa narrativa de que a economia está desacelerando rápido demais e que a melhor coisa a se fazer é sair de ativos de risco, sair de investimentos arriscados. O movimento que a gente viu nessa última semana no mercado como um todo, em todos os mercados do mundo, foi um movimento de risk off. Eu vou sair de tudo que for arriscado, porque a gente pode estar entrando numa crise global, recessão nos Estados Unidos vai afetar tudo, e eu vou no que é mais seguro. Porque se eu tenho que ter um investimento durante uma recessão, eu vou no que é seguro. E a gente viu o ouro subindo, o dólar subindo em relação a moedas emergentes, o real brasileiro se desvalorizando, na verdade, o dólar subindo mais do que o real. A gente viu vários desses movimentos, inclusive o mercado cripto corrigindo. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é fugir do óbvio, mostrar algo que parece contraintuitivo, não é tão óbvio assim, mas que vocês vão entender muito bem porque eu estou falando isso. O que eu quero falar é que a recessão, na verdade, ela pode ser um catalisador positivo para o mercado cripto. No curto prazo, obviamente, não. No curto prazo pode trazer medo, volatilidade, fazer o mercado cair, fazer o Bitcoin cair lá para os 50 mil dólares, abaixo de 50 mil dólares. Existe possibilidade de tudo, porque quando o mercado fica com medo, se sair algum indicador novo semana que vem, e o mercado panicar com isso, pode acontecer qualquer coisa. Eu estou falando aqui tendência de preço de longo prazo. E essa recessão, esses dados que a gente viu na última semana, podem ser sim um catalisador importante de longo prazo para o crescimento do mercado cripto. Vamos entender então o fluxo que a gente deve ter no mercado ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. Se a gente realmente concretizar esse cenário da economia americana entrando em recessão, deixando claro que não é nenhuma certeza ainda, nenhum martelo está batido, pode ou não pode acontecer, mas enfim, se concretizando esse cenário, a economia americana entrando em recessão, o primeiro resultado, a primeira consequência óbvia disso é queda de juros.
os juros começar a cair, o Fed começar a diminuir juros, fazer um movimento contrário que ele fez ao longo dos últimos anos. Subiu os juros para frear a economia, agora baixa juros para as pessoas tirarem o dinheiro delas da poupança, tirarem o dinheiro delas que está parado e injetar esse dinheiro na economia. Injetar dinheiro na economia, a gente com dinheiro no bolso consome, compra, atividade econômica, produtos sendo vendidos, a economia volta a crescer. Primeiro movimento é uma queda bruscal de juros. Se os próximos dados macroeconômicos comprovarem, mostrarem que realmente a gente está entrando em um período brusco de recessão econômica, a gente também vai ter um movimento brusco de queda de juros. Queda de juros, como eu falei, é um incentivo para reaquecer a economia americana, só que não é imediato, não é, vou baixar juros aqui hoje, amanhã a gente já vai ver os dados de PIB dos Estados Unidos subindo. Não, esse movimento demora. Normalmente demora mais de ano. Então a gente pode ter um ano seguido, 2025 inteiro, mostrando recessão econômica, Estados Unidos desacelerando e o Fed tacando juros para baixo. O juros está em 5, 5,5, derruba para 4, derruba para 3, derruba para 2. Chega no final de 2025, juros na taxa de 2%, economia americana ainda em recessão, mas aquele efeito de reaquecer a economia ainda rolando. O carinha que não se importa tanto com recessão, porque recessão não importa para ele, os grandes institucionais, o cara que tem muito dinheiro investido, o cara da BlackRock, o cara disso, o cara daquilo, na hora que os juros cair, ele vai tirar o dinheiro dele da renda fixa, ele vai tirar o dinheiro dele da poupança e ele vai falar, olha, estava me pagando 5, 6% ao ano essa renda fixa. Agora eu preciso rentabilizar esse dinheiro de outra forma. Eu vou buscar ativo de risco. Na hora que esse bacaninha buscar algum ativo de risco, o primeiro ativo de risco, óbvio, no que o mundo inteiro investe, que é o maior ativo de risco do mundo, é a Bolsa Americana. Só que a Bolsa Americana vai estar patinando, não vai estar tão óbvio assim as empresas que você precisa investir na Bolsa dos Estados Unidos. Por quê? Porque a economia está desacelerando. Então não é todo mundo que vai conseguir apresentar resultados corporativos bons. Pode ser que os resultados, a margem de lucro das empresas, a receita comece a cair. E aí, o cara quer assumir risco, quer tomar risco, mas ele não consegue fazer isso de uma forma tão óbvia na Bolsa Americana. O que ele vai fazer? Ele vai buscar ativos descorrelacionados, ativos de risco e que não tem tanta correlação com a economia americana que está patinando. Qual que é o maior ativo de risco do mundo que não tem correlação com os Estados Unidos ou com qualquer outra economia do mundo? Cripto. Mais especificamente o Bitcoin, que tem uma tese muito clara de porto seguro, de ativo descorrelacionado, de ouro digital. O ouro, se a economia americana entrar em recessão mesmo, tende a se beneficiar, o ouro se beneficia desse tipo de movimento. Se o Bitcoin ele for comprado pelo mercado com ativo de risco e reserva de valor digital, ouro digital, ele também pode se beneficiar muito disso. E cripto como um todo. Eu mostrei 1 milhão de vezes esse gráfico aqui, às vezes eu até me sou um pouco repetitivo, a relação de cripto, do Bitcoin, com a taxa de liquidez global, que é mostrada principalmente pela taxa de juros, diminui juros, a liquidez global aumenta, ativos de risco se beneficiam, e a gente vê que o nível de correlação do Bitcoin com esse movimento é de 0,8. Então é uma correlação altíssima. Normalmente o Bitcoin acompanha esses movimentos e o que a gente deve ver ao longo de 2024, 2025, é justamente esse movimento de queda muito brusca da taxa de juros e cripto se beneficiando tanto como um ativo de risco que se beneficia da taxa de juros baixa, como um ativo descorrelacionado da economia americana que está enfraquecida. O mercado já está suplicando pela queda de juros. 2 semanas atrás era uma discussão se ia ter ou não queda de juros ao longo de 2024. Agora o mercado já discute quantos, não quando, mas sim quanto que vai cair os juros. Discutia-se 0,25 de queda em setembro, que é a próxima reunião do Fed. Agora o mercado já dá 75% de certeza que vai ter 0,5% de queda de juros. 50% de certeza que vai ter mais 0,5% de queda de juros em novembro. O mercado já precifica 1,5% de queda de juros ao longo de 2024, nas próximas 3 reuniões. Era uma discussão se iria ter queda de 0,25 em 2024. Agora já se fala de queda de 1,50. Isso é o mercado falando, Fed, tá na hora de agir, abaixa essa porcaria desses juros, impede que a gente entre numa desaceleração muito grande, porque isso vai ser péssimo para o mercado. Então esses próximos meses serão bem interessantes. Todos os dados macroeconômicos que saírem, eles vão virar pautas, eles vão ser muito discutidos na vírgula para entender, primeiro, quanto que os juros vai cair e segundo, o quanto que a gente pode ou não estar entrando em uma recessão e quão severa ela pode ser. Esse é um cenário, salvo todas as magnitudes, parecido com metade de 2020. Meio de 2020 foi quando explodiu a pandemia do Covid-19 e era uma garantia que o mundo ia entrar numa recessão global e tinha muita dúvida, muito medo em relação ao quanto seria essa recessão, quanto tempo duraria a pandemia, o lockdown, quanto que isso afetaria a economia global, quais seriam os impactos de longo prazo disso. Nessa época, o Bitcoin ele corrigiu
bruscamente. Saiu dos 10 mil dólares, foi buscar os 3 mil dólares, o mercado virou uma catástrofe. Mas logo depois, final de 2020, 2021, o Bitcoin saiu dos 10 mil dólares, buscou os 60 mil dólares. Eu não preciso lembrar vocês do que aconteceu ao longo desse último ciclo. Isso mostra que cripto não está correlacionado com a economia americana. A economia americana estava em uma catástrofe, todo mundo trancado dentro de casa e o Bitcoin explodindo. Por quê? Por causa de liquidez, por causa de queda de juros. Se esse cenário se concretizar, obviamente não estou comparando as magnitudes aqui, mas se a gente tiver um movimento parecido, recessão econômica e queda brusca de juros, buscando ali o patamar de 2% até 2025, isso é muito positivo para o mercado cripto. A gente pode ter sim volatilidade no curto prazo, mas no longo prazo a tese se mantém muito positiva, inclusive se fortalece. E o que a gente precisa é só sobreviver até lá. É só não se alavancar, só não encher a carteira de moedinha, de meme coin que podem morrer no curto prazo e você ficar no meio do caminho e não aguentar tempo suficiente até o mercado ter essa pernada de crescimento. Deve vir. Eu tô batendo na tecla há 5 meses que o mercado deve ficar lateralizado até a gente ter um cenário mais claro de juros. A gente está lateralizado há 5 meses e meu cenário base continua de que cripto vai voltar a se recuperar no último trimestre desse ano. Vamos ver se isso se concretiza. Eu vou trazendo todas as atualizações aqui no canal, por isso é muito importante que você esteja inscrito e eu te vejo no próximo vídeo.